Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que bênção ter você aqui com a gente, participando de maneira atuante desta programação esta da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero aqui em seu nome registrar os cumprimentos a todos vocês que sempre, de maneira atuante, têm acompanhado esta programação. Nós estamos aqui no canal AD Prudente Oficial, no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Gostando do vídeo, deixe o seu like, registre o seu comentário e, se possível, compartilhe isso com mais pessoas no intuito de que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Nós estamos aqui na finalidade de discursar a respeito da EBD, Escola Bíblica Dominical, e nesta feita estamos estudando nos primeiros 3 meses de 2023, primeiro trimestre, sob as lentes do pastor Elinaldo Renovato, acerca do tema avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Se você puder, fique conosco. Por certo, haverá argumentos que poderão lhe subsidiar na exposição em sala de aula. Lição de número 5, nós vamos estudar sobre o avivamento na vida da igreja. E o texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática afirma, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura que permeia a exposição de hoje está em Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 13. E para introduzir e comentar o primeiro assunto, e de fato um assunto muito importante, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, eu quero convidar o caro companheiro, pastor William Enoque. É contigo, pastor William. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Obrigado, pastor Diego. É sempre uma alegria estar aqui com você. Vamos seguindo, então, aqui a nossa lição de hoje. Nosso primeiro tópico, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Ou seja, o chamado de Jesus, ele é abrangente. O chamado de Jesus é para todas as pessoas. Todos aqueles as quais ouvem a palavra de Deus, creem em Jesus Cristo, reconhecem-o como Senhor, como Salvador da sua alma. Essa pessoa, então, agora salva na pessoa bendita de Jesus, ela tem direito, ela acessa, mas é de qualquer forma? Obviamente que não, e é sobre isso que iremos comentar a partir deste momento. Ocorre, querido irmão, que muita gente tem uma percepção equivocada, às vezes, imaginando que simplesmente por pertencerem a alguma igreja, ela já automaticamente está salva. Ela já tem garantida a plena salvação pelo fato de repente, simpatizar, achar interessante a igreja cristã, achar bonito, gostar da liturgia. Na verdade, só é salvo aquele que reconhece a Cristo como Salvador, e existem pelo menos 3 recomendações básicas para que haja essa evidência e isso ocorra como resultado dessa prática, dessa fé genuína em Cristo. Então a pessoa, inicialmente, ela com toda a convicção, ela precisa se arrepender de todos os seus pecados. Ela reconhece que em Cristo Jesus os seus pecados foram perdoados, que o sacrifício de cruz, de Cristo lá na cruz do Calvário, trouxe para ela novidade de vida. Então, toda vez que há o arrependimento e há total credibilidade no Evangelho, essa pessoa então está dando o que diríamos ser o primeiro passo para fazer parte. Logo que o chamado de Jesus é para todas as pessoas, mas essas devem então buscar o arrependimento. Não obstante arrepender-se, porque é bíblico que ninguém consegue alcançar o arrependimento sem fé. É preciso acreditar, é preciso
ter fé, e no arrependimento está atrelada também a condição de abandonar as velhas práticas. O segundo princípio, ou a segunda recomendação, é a obediência a Deus. É necessário que haja obediência. E o que é obedecer a Deus? Veja, não é apenas crer absolutamente por crer. Não é crer por crer. Não é apenas crença. Crer é com obediência. Veja, há um texto em Mateus 28, está escrito: e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram, ensinando-as a guardar, que é obedecer, todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28 e 19, aqui na Grande Comissão, nós observamos que toda ocasião em que eu obedeço a Deus, eu procuro agradá-lo, eu procuro servi-lo, eu procuro adorá-lo. Veja, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus, do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, capítulo 21. Então o chamado é para todos, mas para aqueles que obedecem. Falamos inicialmente para aqueles que se arrependem, em segundo lugar, para aqueles que obedecem a Deus. Existe mais uma recomendação, esse chamado para a salvação. Então eu preciso ser salvo e depois de ser salvo, buscar então o batismo no Espírito Santo. E em terceiro momento, é preciso ficar claro que agora, salvo em Cristo, eu preciso buscar a santificação. Eu preciso santificar-me. Hebreus no capítulo 12, versículo 14, está registrado: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui o texto é claro, não exige qualquer explicação mais detalhada. A santificação em nossa vida é um processo, ele é contínuo. Todos os dias estamos nos santificando, estamos nos tornando santificado na pessoa bendita de Cristo Jesus, ou seja, viver em separação do mundo, viver consagrados a Deus. Então o cristão, ele deve ser santo em toda a maneira de viver. Pedro escreve em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 15. Então, a fé que salva é também a fé que santifica. São convidadas todas as pessoas. Esse chamado, ele é abrangente, mas não se esqueça, eu me arrependo, eu obedeço e me santifico. Então é uma promessa para todas as pessoas. Agora, há um problema, há um risco, há um perigo, que é o perigo dos cessacionistas. O que são esses cessacionistas? No comentário, o cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram, terminaram, foram somente para um determinado momento. No que se refere, por exemplo, à igreja primitiva ou lá no dia de Pentecostes. Há essa corrente, há essa discussão, há essa observação desses chamados cessacionistas, dizendo que os dons espirituais acabaram, cessaram na vida da igreja. Essa mesma corrente indica que o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, eram apenas para os dias apostólicos. E aí existe uma grande dificuldade aí na interpretação bíblica para justificar essa invenção. Então, acredite, isso não é bíblico, é uma invencionice histórica, diz o pastor Elinaldo Renovato, com a intenção de confundir, de gerar, de repente, uma dificuldade de fato aí na compreensão. Existem outros que, segundo os seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é apenas a própria conversão.
Isso também é um outro problema. E aí nós estudamos aqui em trimestres anteriores que o Novo Testamento, por exemplo, e principalmente o livro de Atos, mostra de forma detalhada que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Então nós almejamos, aquele que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, almeja o Espírito Santo para essa experiência, para esse revestimento, então para esse contato maior, esse revestimento de poder, para testificar com maior evidência. Então, a Bíblia nos ensina e nós, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo como uma evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Nós cremos nisso. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, vai além da cultura, da geografia em que haja um salvo em Cristo. Então, nesse primeiro tópico, o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente. Crente aqui não é aquele que crê apenas por crer. É o crente arrependido, convertido, santificado, obediente, que deseja, que almeja experimentar o dom celestial. Então, os cessacionistas estão plenamente equivocados, errados em suas interpretações, porque nós cremos no batismo no Espírito Santo como revestimento de poder, como revestimento específico para uma tarefa específica, para testificarmos do amor de Deus com ousadia, com graça, com poder, e é por isso que nós cremos também na atualidade dos dons na vida da igreja. Muito bem, queridos, estamos de volta para trabalhar a temática do tópico de número 2, onde falaremos sobre o dinamismo da Igreja Apostólica. Muito bem, primeiro assunto fala sobre a igreja que nasce avivada. Quais os argumentos que podem ser extraídos nesse sentido? Qual foi o alcance que o pastor Renovato pretendeu atingir quando fez essa possível afirmação? Percebam vocês que dentro do argumento, que por sinal um bom argumento, mas enxuto, proposto pelo pastor Elinaldo, ele começa destacando a questão histórica da igreja. E essa, do ponto de vista histórico, passa a existir criteriosamente no dia de Pentecostes. Muito embora alguns teóricos venham a divergir com relação ao surgimento, ao estabelecimento da eclésia, da Igreja do Senhor, tendo em vista que, além daqueles que defendem a tese de que ela se estabelecer em Atos 2, há quem a defenda a sua existência a partir do capítulo 20, versículos 21 a 23 do Evangelho conforme João, quando se dá a morte de Cristo. Seja ali ou aqui, muito mais aqui efetivamente, nós temos o estabelecimento da Igreja do Senhor, dessa referência que seria agora a propagadora do Evangelho, algo que ele instituiu e idealizou enquanto esteve aqui conosco humanamente. Pastor Elinaldo faz a sua defesa, a sua apologia, e sustenta a ideia de que a igreja tem o sinal do seu nascedouro no Pentecostes. A gente já falou algumas vezes sobre isso, acho que os irmãos estão acostumados a ouvir argumentos nesse sentido, a respeito da festa tradicional para o povo hebreu, a saber, o Pentecostes, que além de outras mais dentro do calendário judaico, houvera pelo menos 3 que se destacavam com maior veemência. Nós tínhamos a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. A palavra em si, etimologicamente, significa 50º. Você deve saber por qual razão, né? Senão, a gente pode fazer uma lembrança. Lembrem-se que num processo aditivo, você pode considerar que Cristo, ele ressuscita numa data comemorativa, que é a Páscoa. 40 dias depois, exatamente, acontece a ascensão de Jesus. E da Páscoa, 50 dias depois, o que significa a expressão 50º, acontece a festa do Pentecostes. Ou seja, da ascensão para a festa, passaram-se 10 dias, dias nos quais o Senhor Jesus, lá no capítulo 24, verso 49, conforme registra Lucas, pedira para que aqueles irmãos não se ausentassem de Jerusalém, porque receberiam uma efusão,
um poder que viria do alto. E aquilo deveria ser mantido até que isso ocorresse. Há uma preposição indefinida, algo que a gente já comentou em outros momentos também. Agora, um fato curioso, também conhecido por vocês, é que a festa dos Pentecostes, ou do Pentecostes, era propícia para o surgimento e para a inauguração da igreja, tendo em vista que a festa nada mais era do que uma festa das colheitas. E naquela ocasião, além da manifestação miraculosa do Espírito Santo, nós tivemos uma colheita de almas, depois da exposição bíblica feita pelo apóstolo Pedro, pautado no livro do profeta Joel. Agora, o pastor Elinaldo, nesse primeiro momento, encerra o seu discurso dizendo que ali, no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. E isto possivelmente é uma evidência, tendo em vista que os senhores, enquanto leitores da Bíblia, dos capítulos 2, 3 a seguir, mas estritamente no 2, dos versos 1 a 4, você percebe a magnitude do evento. Nós não tínhamos tantas pessoas assim no cenáculo, uma centena, um pouco mais de uma centena de pessoas, e elas estavam ali há alguns dias, almejando essa evidência. De repente, naquela manhã, como um vento veemente e impetuoso, o Espírito Santo encheu a casa e tomou a todos que ali estavam assentados, de modo que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. E o texto afirma que todos foram evidentemente cheios do Espírito Santo. Então houvera de fato uma manifestação de avivamento espiritual nunca vista dantes e talvez nunca se verá ao longo da história, a não ser o advento da volta de Cristo, que compreende um grande avivamento. Agora, no item 2, para a gente fechar esse raciocínio, nós temos a proposta do pastor Renovato falando da igreja após o Pentecostes. E aí eu queria problematizar uma ideia, né? Algo que, salvo engano, problematizamos na lição anterior. O poder precisa ter uma finalidade. Eu, quando uso a expressão poder, embora seja uma das expressões muito desgastadas no nosso movimento, por conta de algumas pessoas interpretarem esse termo de uma maneira redondamente equivocada, mas quando faço uso dessa expressão, faço uso da Bíblia. Porque foi algo que a própria expressão bíblica diz quando Jesus dissera e Lucas escrever. Capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder, virtude, que há de vir sobre vós. Então é uma linguagem extremamente bíblica, não obstante estar desgastada. Agora, esse, abre aspas, poder, ele precisa ter uma finalidade. Qualquer manifestação como essa, sem uma finalidade, sem um objetivo, desculpem a franqueza, irmãos, mas é uma ação estritamente paliativa, aleatória, efêmera. Ela precisa ter uma finalidade, ela precisa ter um fim missiológico. Haja vista que o fato de receberem o Espírito Santo não depreciou o ide de Jesus, descrito no capítulo 28 de Mateus, no capítulo 16 de Marcos. Isso ainda estava em evidência, precisava ser executado. E agora o seria com ainda melhor maestria na unção, no poder do Espírito Santo. De modo que, se você destacar os textos que se seguem, você vai perceber que o próprio pastor Elinaldo percebe que, uma vez recebido esse poder, houvera conversão, houvera batismos, a pregação ocorria na autoridade do Espírito, houvera perseverança na doutrina, na comunhão, na oração, temor, sinais, maravilhas, cuidado, não um assistencialismo qualquer, mas uma ação social efetiva, além de uma construção piedosa que se dava a partir da oração e social que era a partir da comunhão. Tudo isso são evidências, são obras manifestadas a partir desse, abre aspas, poder recebido. Então, eu mais uma vez reforço a ideia. Não faz sentido, irmãos, vivermos uma vida, abre aspas, de poder sem o exercício de uma finalidade. O poder precisa exibir uma finalidade. Eu trouxe aqui esse título, Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, do pastor Claudio Honor de Andrade, e ele faz um apontamento interessante. A princípio,
uma fala de Stanley Jones, onde ele diz que a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente ocorre no Pentecostes. E depois disso, já na página 104, 105, ele vai elencar e vai destacar, exaurir testemunhos que ocorreram destes avivamentos ao longo da história. E você perceberá que ele começa desde os montanistas no século II depois de Cristo, os próprios escritos de Irineu potencializando manifestações do Espírito Santo. Ele vai citar Crisóstomo no século V. Ele vai vir para a Idade Média potencializar alguns pré-reformadores, a própria Reforma Protestante. Ele vai perpassar pelo século XVIII e lembrar dos irmãos Wesley, John e Carlos Wesley, George Whitefield, uma vez tomados por esse poder sobrenatural. Ele vai lembrar do século XIX, citar Charles Finney, Moody, o século XX, no final do XIX e século XX, com as figuras dos nossos fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e outros grandes homens que marcaram a história e que foram sujeitos tomados por esse poder, mas um poder que obtinha previamente uma finalidade, a propagação do Evangelho. Leia as biografias destes sujeitos dos quais me referi e perceba o quanto esses sujeitos se desgastaram na propagação do Evangelho. Há quem diga que o John Wesley, por exemplo, caminhara mais de 400 mil quilômetros a cavalo ao longo de sua trajetória pregando o Evangelho. Então, o poder, uma vez recebido, precisa de uma prévia objetividade e finalidade. Do contrário, não faz qualquer sentido. Que isso sirva de exemplo para nós, que peçamos a Deus que nos unja, mas que nos unja para o crescimento do reino e para a glorificação de Cristo. Olá, meus irmãos, estamos de volta agora para o terceiro tópico, um ministério ungido para os dias atuais. E o primeiro item é na unção do Espírito Santo. Bom, aproveitando o nosso comentário, o pastor Elinaldo indica que a pregação cristã, ela deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres, e esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, da expulsão de demônios, da imposição sobre os enfermos, imposição de mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados conforme Jesus declarou que aconteceria. Então o ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, ele é indispensável à missão da igreja nestes dias. Mas do que se trata um ministério ungido? Do que se trata essa unção? Veja, com muito respeito, nós temos uma linguagem hoje no meio evangélico que trata unção como algo um tanto que reduzido no que significa de fato e no apreço e no valor que tem a unção. Ministério ungido é aquele que ensina, sim, sobre o poder sobrenatural de Deus em relação aos crentes, aquele que aceita o batismo no Espírito Santo como o atual para os dias de hoje, procurando cultivar a busca também pelos dons do Espírito Santo, que ensina sobre a atualidade dos dons espirituais, que estimula a sua busca, que experimenta, de certa forma, a ocorrência dos dons espirituais. Sem esses dons espirituais, como nós conversamos, não tem uma igreja poderosa, com resultados, que concentra no seio dessa igreja sinais da presença de Deus. Se isso não ocorrer no meio da igreja, ela apenas está servindo para ser como a associação, como um clube, como uma comunidade, e ela não desenvolve um ministério ungido. Mas eu retomo a ideia inicial de dizer para você que não se trata de uma unção superficial, não é apenas falácia. Essa unção do Espírito Santo é resultado de um corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, é uma igreja marcada por estreita comunhão com Deus, com um relacionamento muito bem definido, com pessoas que reconhecem que
que são limitadas, são frágeis, são errantes, mas atribuem a Deus o senhorio das suas vidas também. Então o ministério ungido, é redundante isso, mas é aquele que tem a unção do Espírito Santo. Então ter a unção do Espírito Santo é viver sob o domínio do Espírito Santo. É agir conforme o Senhor nos recomenda. É uma vida dedicada à obra de Deus, com amor à obra de Deus, em que tudo o que é feito é para que o nome do Senhor seja honrado. Então é com a unção do Espírito Santo que a pregação tem poder, é com a unção do Espírito Santo que as decisões, as diretrizes, as normas são tratadas, que a orientação aos membros da igreja, ela é tomada, ela é divulgada, ela é compartilhada, a palavra de Deus com unção. Então, observe que a unção no ministério, um ministério ungido, é aquele que é autenticado por Deus. E como vem essa autenticação? O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos. É interessante o estudo? É muito interessante. É maravilhoso o planejamento e Deus gosta disso. Mas é essencial que entendamos que, principalmente aos obreiros, todos esses instrumentos, eles servem para aprimoramento, mas eles não são suficientes. Veja, é preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. É preciso que haja confirmação de Deus. Foi assim que aconteceu em Marcos. Jesus foi quem autenticou a pregação dos discípulos. Veja, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Então, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e pelos prodígios de Deus. Observe que o ministério ungido, ele precisa glorificar a Cristo. Em todo tempo, ele não está preocupado em admitir seguidores para si, em admitir reconhecimento terreno. O ministério ungido, ele está centrado, firmado, definido no Espírito Santo. E ele tem o poder de Deus em todas, observe, em todas as suas ações. E essa glorificação a Deus, a Cristo, e não glorificar ao homem. Observe também que nos dias em que estamos vivendo, ocorre com muita facilidade a tentativa de exaltação do homem, do antropocentrismo, da ideia de valorizar, do orgulho pessoal. E, na verdade, não é para essa função. O ministério ungido não é com este viés, com este propósito. A glorificação deve ser sempre para Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus, não para a glória do líder, não para a glória do pastor, não para a glória do pregador. Está no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 16. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo, exatamente tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Toda mensagem do Evangelho, ela precisa ser cristocêntrica, bíblica, glorificar a Cristo. Esse é o nosso desafio. Que Deus em Cristo, Ele possa nos dar graça, nos ajudar, e que possamos lembrar que somos meros instrumentos em suas mãos, e que possamos buscar um ministério ungido, marcado pela unção do poder de Deus, a começar individualmente, nos nossos corações, nos ocupando em nos alimentar da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, testemunhar de Cristo e assim termos essa preocupação de glorificá-lo em todas as nossas atitudes. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, amados irmãos, nós chegamos à conclusão da lição de número 5. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Espero que
esses tópicos que foram apresentados tenha podido contribuir com a sua aula, com a sua vida inicialmente, não é? E nós chegamos à conclusão, como eu disse, e nela eu fiz um recorte da fala do pastor Elinaldo, onde ele diz o seguinte: o que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica não foi a teologia dos discípulos, agora apóstolos, não foi a habilidade vocal que eles tinham, a eloquência, não foi o poliglotismo, não foi a beleza, não foi a estrutura financeira, não foi o fato de serem benquistos ou serem políticos socialmente. Não foi nada disso. O que fez a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. De igual modo, irmãos, que essa unção, que essa graça esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, de maneira tal que a gente possa se esvair de nós mesmos, desconstruir a nós mesmos, dissolver a nossa própria natureza e permitir que Cristo apareça em nós. Quanto menos nós aparecermos no cenário, mais Cristo aparecerá. E essa é a ideia central. Então, irmãos, que permitamos que o Espírito Santo provoque isso em nós. Agora, a gente não pode se esconder ao ponto de não fazer a obra de Deus, né? De ficar estagnado, apático, parado, paralisado. Isso não, irmãos. Nós precisamos nos despertar e que esse despertamento comece por este que vos fala. Que possamos estar dispostos a propagar o Evangelho, mas na unção do Espírito Santo. E eu abro aspas para a palavra unção, porque considero que também se trata de uma palavra desgastada ultimamente. Eu não estou falando de uma unção paliativa, de uma unção entendida de maneira equivocada. Eu não estou falando de uma balbúrdia teológica, de um erro pentecostal ou neopentecostal que tem sido feito ao longo da história. Eu estou falando de um cristianismo sensato, de um pentecostalismo clássico e de uma unção que vem do alto. Que o Senhor nos capacite, porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer absolutamente nada. Mas se a unção de Deus estiver sobre a nossa vida, irmãos, nós podemos alcançar os nossos objetivos no reino. Podemos ver o nome do Senhor sendo glorificado, vidas sendo salvas e logo estas levando o Evangelho para outras, o reino multiplicando e o nome do Senhor sendo exaltado para sempre. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o avivamento na igreja, assunto dialogado na lição de hoje. Mas eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. Você que pode, coloque a mão assim no seu coração e ore comigo. Querido Deus, eu te agradeço por esse encontro tão especial. Semanalmente o Senhor permite que nós entremos na casa deste caro irmão que sempre acompanha essa programação. Ó Deus, eu reconheço o meu estado, reconheço a minha limitação, mas eu sei do poder que o Senhor tem, poder este que o Senhor derramou sobre os discípulos lá no cenáculo e outras pessoas que o acompanhavam. Poder esse que acompanhou os pais da igreja, do primeiro, do segundo, do terceiro século. Pai, o poder este, Pai, que o Senhor manifestou na reforma protestante, nos pré-reformadores e nos pós-reformadores. Poder esse que acompanha as Assembleias de Deus aqui no Brasil e que fez ela ter esse crescimento desde o Iapoque ao Chuí. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez, mas faça também em nossas vidas, que sejamos úteis, que sejamos propagadores do Evangelho, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.